Acho que professor exercita muita voz também, né? Então, a gente é acostumado a falar alto. Mas eu queria, antes de começar, né, o nosso conteúdo de hoje, primeiramente dizer que é um prazer estar aqui entre vocês, né? Algumas eu estou vendo pela segunda vez, porque eu já vi ano passado, em outubro. E é muito bom revê-las, né, e estar aqui nesse momento. Mas eu queria fazer um agradecimento especial às meninas que formam essa comissão, né, que promoveram esse evento e esse encontro também meu com Mirla, para a gente estar aqui debatendo. É uma pessoa que eu admiro muito, e eu admiro cada uma delas que estão aqui, né, a organização, o cuidado que elas tiveram, né, Ju, Tatá, Maís, Tainá, Lia. Então, muito obrigada pelo convite, né, e por toda a dedicação de vocês. Eu acho que vocês já começaram essa primavera, né, então isso é revolucionário, né. Então, a gente está aqui hoje nesse curso promovido para as mulheres, pensado para mulheres, para a gente falar sobre a nossa realidade. Eu acho que isso é o que move a gente, né. É o que move o feminismo também, e a gente vai estar falando sobre isso nesse dia todo. Bom, eu vou começar a... Eu sempre gosto de começar um curso ou uma formação sobre história das mulheres pedindo para vocês pensarem sobre quantas mulheres vocês conheceram ao longo da formação de vocês. Quantas mulheres vocês viram na escola que significaram ou que foram colocadas em lugar de importância? A história de quantas mulheres vem à mente de vocês, tanto no Brasil quanto no mundo, quando vocês pensam em história, né? Então, eu sempre gosto de fazer essa provocação inicialmente, para que a gente comece pensando se a história das mulheres ela é uma realidade no nosso cotidiano. E o que isso significa também, né? Essa história não ser passada para a gente. E aí, como professora e historiadora que trabalho desde 2009 com essa temática, pesquisando a história das mulheres, eu posso dizer a vocês que não é uma coisa que está só presente no ambiente escolar. Isso não é uma realidade de apagamento apenas para a escola, né, para a nossa formação inicial. Mas eu, no curso de História, eu não vi nenhuma dessas mulheres que eu pesquiso hoje, por exemplo. Eu fiz isso de uma maneira individual, porque a gente escuta sempre a história dos grandes homens, dos generais, dos capitães, dos reis, dos poetas. Então, em todas as áreas das nossas vidas, a gente tem sempre esse grande homem representando, né? Os pintores, se você entra no museu, está lá um quadro de Monet, de Picasso. E as mulheres têm sido sumariamente apagadas da história. E isso não é por acaso, né? É para a gente sentir que o mundo não foi feito para a gente, que a gente é apenas um sujeito de segunda classe, de segunda categoria, digamos assim, né? Nós não somos os protagonistas. E tomar posse da história das mulheres é construir essa consciência, que é dolorosa, né? Não é fácil, infelizmente, mas que é essencial para que a gente retome o nosso espaço, a nossa voz. Pensem nas avós de vocês, né, nas bisavós de vocês, se elas teriam a oportunidade de estar fazendo uma formação feminista num espaço como estes, né? Vamos lá. Mas aí eu começo por pensar o que é a história, né? Geralmente, dentro da escola, a gente aprende que a escola é uma sucessão de datas. Então, eu tenho a data da Revolução Francesa, eu tenho a data da independência do Brasil, no 7 de setembro. E aí, a maioria das pessoas fica, meu Deus, como história chata, né? Então, eu vou ficar só decorando essas datas, esses números. Eu, particularmente, né, que sou bem de humanas mesmo, não gosto de número. Então, a história na escola ela não tinha esse estímulo para mim, de eu entender quem eram aqueles personagens e o que aquela coisa que estava sendo passada tinha a ver com a minha vida, com a minha existência. E aí a gente vai aprender na história, né? E eu trouxe um trechinho de uma historiadora chamada Vavi Pacheco, que ela vai definir para a gente o que é história, né, gente? Vai trazer essa visão teórica, mais para a gente se situar dentro da realidade. Ela diz que a função da história é fornecer explicações das sociedades humanas sobre suas origens e as transformações pelas quais elas passam. Então, a história, na verdade, ela não é uma ciência do passado. Ela é uma ciência do presente. Ela vai responder para a gente o que é que incomoda a gente dentro da sociedade. Então, por que não existem estátuas de mulheres nas ruas, né? A gente estava conversando ali no início, né, Ju e Mirla? Por que não existem ruas com o nome de mulheres? A grande maioria nomeadas pelos homens. E esses questionamentos, essas inquietações, é o que vai fazer a gente ir lá no passado e investigar por que isso acontece, né? E aí vem o Mark Bloch, que é um outro historiador, e ele vai dizer a história é a ciência dos homens no tempo. Porque, para ele, a verdade é um princípio essencial da história. Não a verdade única, mas aquela verdade que a gente vai perceber por que a nossa realidade ela existe dessa forma. Por que as mulheres recebem menos? Por que todo o trabalho doméstico fica com as mulheres, né? Então, todos esses questionamentos
eles são para a gente ir lá na história e investigar onde isso se originou, né? A Mirla vai trazer muitos conceitos para vocês depois, né? Conceitos super interessantes para o feminismo, e é na história que a gente vai encontrar também a formação disso. Então, uma das coisas que eu gosto de falar é que a história, ela é um longo processo. Ela não acontece com esse evento, né? Com esse evento que marca uma data. Ela vai acontecer num longo processo, assim como a história da nossa vida, né? A gente nasce, a gente vai crescendo, a gente passa pela escola, a gente passa pela família, por vários espaços de socialização, a gente constrói relações. Então, a nossa história também, ela é uma forma da gente enxergar essa história total. Mas aí, tem uma historiadora chamada Gerda Lerner, que ela vai dizer que a história das mulheres é como se a gente estivesse num teatro. Se imagine que vocês estão assistindo uma peça de teatro. E nessa peça só atuam homens, a direção é de homens, quem escreveu o roteiro foram homens. Então, existem pessoas que estão lá nos bastidores e que não estão sendo enxergadas. E essa é a história total, é a história da humanidade, né? A história que foi ignorada também, que está lá nos bastidores dessa peça, que é a nossa história, e é isso que a gente vai fazer hoje, resgatar a parte delas, né? Pensar na nossa história dentro desse grande processo que vai acontecendo. E aí, isso não é uma realidade apenas para o Brasil, né? Se a gente pensar na história da Grécia, de Roma, do Japão, do Brasil, do Egito, a gente ouve falar dos faraós, a gente ouve falar, né, dos filósofos gregos, mas quantas mulheres filósofas vocês ouviram falar? A gente ouve falar do Aristóteles, a gente ouve falar do Sócrates, né? Mas as mulheres que fizeram história também, que fizeram filosofia, elas não estão presentes nos nossos livros ou na nossa formação. E o que isso faz com a gente? Molda a nossa visão do mundo. E a gente passa a enxergar que apenas esses homens construíram a nossa realidade, construíram a civilização, né? Não tem isso? A civilização ocidental que nasce lá na Grécia? Então, parece que elas foram moldadas apenas pelas mãos desses sujeitos, né? E exatamente por isso a gente diz que as mulheres, elas são esse grupo subalternizado, o grupo excluído da história, marginalizado, né? Então, é uma realidade que as mulheres precisaram perceber historicamente, de dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui. A nossa história não está sendo contada. E exatamente por isso a gente é silenciada em todos os espaços. Porque esse silenciamento era usado para dizer, não existe nenhuma grande mulher artista. Não existe nenhuma grande mulher escritora. Isso foi usado como argumento durante muitos anos, né, que nós não tínhamos capacidade e inteligência suficiente para ser um Sócrates, um Aristóteles, um Monet, né? E aí, a Gerda Lerner, ela vai chamar isso da dialética da história das mulheres, que, na verdade, ela é como se fosse uma contraposição entre a verdadeira história, onde nós participamos. Gente, imagine, nós somos metade da humanidade. Mais de 50% da humanidade é formado por mulheres. Vocês acham mesmo que, durante toda a história da humanidade, as mulheres estavam em casa, sem fazer absolutamente nada, sem participar de nada? Impossível, né? Isso é impossível. Então, a Gerda Lerner, ela vai dizer, essa dialética da história das mulheres, ela é justamente o apagamento dessa história em referência à experiência vivida pelas mulheres, que estão construindo a história, né, que estão fazendo a roda da história girar. E é nessa dialética que a gente vai construir hoje. A gente vai pensar nessas mulheres que fizeram, mas também nos apagamentos que foram operados. Quem foi que escreveu a história? A história é narrativa, né? Então, vamos dizer, por exemplo, que mais tarde a gente vai ter um livro escrito sobre esse encontro. E aí, a pessoa que vai escrever seja um homem que não quer falar da experiência das mulheres que tiveram aqui, ou das pessoas que falaram de mim, de Mirla, da Maís, e sim fale dos dois únicos homens que estavam aqui. Vocês já imaginaram isso? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. A história é exatamente assim. As mulheres, elas estão dentro dos movimentos que mudam a sociedade. Nós estávamos presentes. Vocês acham que, se a gente se baseia, por exemplo, no mito dos coletores e caçadores, lá da pré-história, né? Os homens caçavam, as mulheres colhiam frutos lá para garantir